Enfim, vamos continuar, porque, como a gente falou, o Brasil está ficando para trás, apesar dessas iniciativas. Mas uma coisa que o Brasil aí se gaba um pouco, e tem falado muito, Carcará e Júlio Roque sempre destacam, é o nosso ProSub. O ProSub é o Programa de Submarino Nuclear Brasileiro, mas agora o governo americano, quer dizer, a Marinha Americana, está alertando ao Congresso americano, está alertando ao governo americano que a China está criando a sua própria barreira nuclear no mar. E essa barreira nuclear no mar seria o quê? Seria literalmente os navios nucleares. Assim como os submarinos nucleares, assim como o Brasil também já possui. E aí a Marinha Americana alertou aos congressistas que é necessário que os Estados Unidos se atentem a esse avanço da tecnologia nuclear em submarinos. Uma tecnologia que a China está aí em expansão intensa, enquanto o Brasil até fez alguma coisa, mas caminha a um ritmo muito mais devagar, muito mais vagaroso. E aí os Estados Unidos agora começam a voltar sua preocupação também para isso. Então, além das guerras que eles já estão travando, eles estão investindo agora em drones e estão também observando essa questão dos submarinos nucleares, que a gente já falou aqui das vantagens deles e tal, mas eu queria, Júlio Roque, que você tirasse uma dúvida aqui, que é uma dúvida minha, e confesso que pode ser uma dúvida da nossa audiência também, que é o seguinte: um submarino desse, ele é uma ameaça para, por exemplo, os porta-aviões americanos, que são ali hoje a ponta de lança, né, dos Estados Unidos, aquilo que eles usam em todos os conflitos, chega sempre um porta-aviões primeiro. Mas e agora, com uma ameaça submarina, e quando a própria Marinha Americana alerta sobre esse cinturão nuclear, essa barreira nuclear, ela representaria um risco real para os porta-aviões americanos que estão sendo usados em ampla escala nesses conflitos no Oriente Médio? Bem, Miquel, submarinos sempre são um problema ofensivo, um problema de dissuasão, um problema de sigilo, porque encontrá-los é muito difícil, é a primeira coisa. Então, existem classes de submarinos, né, onde eles podem atacar alvos em terra por mísseis lançados verticalmente, e os submarinos de ataque com torpedos que vão atacar tanto alvos de superfície quanto alvos submersos. Então, essa é a variedade de submarinos. E quanto à sua propulsão, eles podem ser diesel-elétricos, nucleares e uma tecnologia não muito falada, desenvolvida muito na Europa. O Japão, se eu não me engano, também tem um, chamado independente da atmosfera, que apesar de não ser nuclear, ele não depende da atmosfera para o funcionamento de sua propulsão. É um meio termo, vamos dizer assim, entre o nuclear e o diesel elétrico. E os submarinos de ataque, tanto com mísseis e torpedos, né, como eu disse anteriormente. O submarino, ele primeiro tem como arma principal o sigilo, então você nem sabe quando está sendo observado e quando vai ser atacado. Quando eu falo de equipamentos de superfície, no caso os porta-aviões. Então, com certeza, né, qualquer meio de superfície, não só os porta-aviões, são alvos fáceis para o submarino. Mas essa guerra, ela não é tão simples assim. Existem as contramedidas, aviões antissubmarinos, helicópteros antissubmarinos e até mesmo navios especializados a caçar essas belas-naves. Então, existe uma contrapartida dos métodos de superfície para procurar identificar e neutralizar esses submarinos. Agora, a China, né, com essa fome gigantesca por energia, viu que submarinos nucleares são uma arma completamente eficaz. É só olhar para a Rússia. A Rússia possui a maior frota de submarinos de todo o planeta. Então, quando você fala de submarino, de armas submarinas, você fala primeiro da Rússia e depois dos Estados Unidos, né? Apesar dos submarinos americanos serem muito tecnológicos, né, com tecnologias completamente novas e inovadoras, apesar disso tudo, em número e em potência de ataque não chega, né, ao patamar da frota de submarinos russa. Muito bem, a gente pode lembrar
um caso que aconteceu na história do submarino da classe Typhoon. É um submarino simplesmente gigantesco, parece ter quase 300 metros de comprimento, lança mísseis balísticos e mísseis intercontinentais, que afundou, né, no mar, se eu não me engano, da Noruega, um acidente trágico que a Rússia teve, onde perdeu toda a sua tripulação. Foi um evento bem falado na mídia. Então isso é para vocês verem que o know-how que a Rússia tem com submarinos nucleares é muito grande. E aí vem a questão, será que a China está procurando a Rússia para, né, trocar figurinhas nessa área de tecnologia nuclear submarina? Eu acho que os Estados Unidos realmente têm que abrir os olhos, porque apesar, né, de ter uma frota de submarinos também invejável, né, já foi dito que um submarino russo passeou em frente a uma praia em Los Angeles, sem ser detectado. É uma guerra furtiva, né? Essa guerra de submarinos é uma guerra furtiva por excelência. Então, pode-se lançar mergulhadores, tropas, né, embarcações em costas, né, à noite. Você pode fazer ataques com mísseis e você pode destruir meios de superfície, plataformas de petróleo, portos, com torpedos do submarino. Completamente furtivo, sem ninguém ver, sem ninguém saber. E isso que é o grande jogo, né, da guerra marítima. Esse trunfo que a guerra marítima tem, chamado de guerra submarina. E ainda mais para seguir, é falar também que a inteligência artificial e os drones submarinos estão sendo explorados assim gigantescamente. Num outro episódio aqui do News, nós repercutimos sobre o drone submarino da Lockheed Martin, né? Um drone simplesmente incrível, que se acopla, né, nas embarcações como uma rêmora. Então, para quem não conhece, é só colocar drone submarino Lockheed Martin que você vai vê-lo. E ele tem o nome de rêmora, se eu não me engano. Por ele se acoplar, né, para se esconder nos próprios navios. Muito interessante e também podendo ser destruído. Ele deve levar alguma carga explosiva. É claro que os detalhes, né, dessas tecnologias disruptivas não são falados nos vídeos e nas matérias repercutidas em nenhum canal. Vai ter que pesquisar bastante e esperar as empresas, né, mostrarem a sua capacidade numa das guerras. Ô, Miqueias, tá contigo. É isso, Júlio Roque. Carcará, olha só. O colega aqui no Superchat, ele comentou o seguinte: China está mais que certa. Se não tivesse tecnologia nuclear, os Estados Unidos já tinham ido levar democracia para eles. Isso quem comentou foi eu 1, 2, 3, 4, 5 e 15. Ele deixou um superchat aqui pra gente com essa frase de que esse avanço na tecnologia nuclear da China é uma forma que eles têm para evitar que os Estados Unidos tentem se impor contra eles. E aí a gente já repercutiu aqui algumas vezes que muita gente gostaria de ver os Estados Unidos atuando no Brasil contra as facções, até tem tido essa discussão hoje, né, que os Estados Unidos estão quase aí classificando finalmente o Comando Vermelho e o IPCC como organizações terroristas, mas, ao mesmo tempo, tem gente que diz que nós não deveríamos permitir esse tipo de intervenção americana no território nacional. Então vamos trabalhar com um cenário onde a gente realmente não quisesse permitir, precisássemos ali evitar que os Estados Unidos atacassem os traficantes do Brasil, porque os traficantes do Brasil, coitados, são vítimas dos usuários, né? Segundo o nosso presidente. Então vamos supor que o Brasil quisesse se defender dos Estados Unidos. O programa de submarino nuclear da China, ele começou a causar preocupação na Marinha Americana diante do avanço que está tendo. E o programa dos submarinos nucleares brasileiros, os submarinos que nós temos hoje, eles causam algum nível de preocupação nos Estados Unidos, ainda que sejam em pequena quantidade, né, comparado ao que o próprio Estados Unidos tem, a quantidade que a China tem, que a Inglaterra e outros países têm. O que a gente tem hoje? Dá para fazer frente aos Estados Unidos minimamente, nem que seja para atrasar? Ou será que tem pelo menos algum país hoje que a nossa tecnologia de submarinos nucleares possa causar preocupação? Tem alguém que olha para o Brasil e fala assim, o programa nuclear dos submarinos brasileiros é preocupante. Se a gente tentar entrar, vai ficar difícil. Tem alguém, Carcará, que a gente faça frente com os nossos submarinos hoje? Vamos lá, meu amigo Miqueias. Vou retrair um pouquinho aí,
pelo as falas do Júlio, né? A pergunta, você começou no Júlio, passou para essa parte aí, entrou no narcotráfico, entrou nas facções serem enquadradas como terroristas, que elas são. Vamos lá na China. Cara, esse papo aí desse almirante, desse pessoal do Congresso americano, dizer que a China fez uma barreira nuclear, é lacração dele, porque já desde 90 que a China é potência nuclear naval. Não são os melhores submarinos do mundo, nem são os maiores, mas é uma força naval gigantesca que a China tem de submarinos já. É Rússia, China e Estados Unidos, os três batendo pau a pau ali em quantidade. E depois vem Coreia, com aquele submarino dele lá que também não conta muito. Então a China tem a força nuclear dela há muito tempo. Inclusive foi a Rússia, como o Júlio falou sobre os russos, né? Foi a Rússia que fez o projeto nuclear indiano. Inclusive os submarinos nucleares indianos são russos que são arrendados. E só corrigindo o meu amigo Júlio um pouquinho aí, o navio que afundou não foi o Typhoon, foi o Kursk, tá, Júlio? Porque a gente mistura mesmo. Foi um navio da classe Kursk, um navio gigantesco, meio velho lá, que o americano substituiu, o russo substituiu. Então não foi um Typhoon que afundou. O russo só tem 4 Typhoons, 4 ou 5. Os 4 já estão estão encostados. Eles estão decidindo se vão ficar com transformar algum em lançador de míssil balístico. Resumidamente, o submarino que afundou foi o classe Kursk. Vamos lá. A China é potência planetária, é potência naval e aérea. Ponto. Já tem a barreira. A China é o país que tem a melhor defesa de litoral do mundo. Isso é a China. Que a China tem uma coisa chamada DA2, negação de área e anti-acesso, que a Marinha do Brasil está tentando às pressas chegar lá também. Não é culpa da Marinha, tá? É do governo de prioridade que não tem. Se jogar a beba para a Marinha, é um clique que a Marinha faz isso aí. Eu sempre falo isso. A Marinha bota para torar se o negócio chegar na mão dela. A Marinha é foda. Vamos lá. Sobre as facções, cara. Infelizmente, eu falei, cara, se o Brasil não se comportar, se o presidente não tiver uma postura de chefe de Estado, não controlar a língua, não mostrar que está do lado ocidental, mostrar que quer combater o crime, todo mundo vai ver que o presidente, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, e o governo dele, os apoiadores deles, as ONG, essa cambada de vagabundo que ele alimenta aí, que são artistas e movimentos sociais aí, vão ficar do lado do crime. Todo mundo sabe disso, inclusive a dona ONU, a dona OEA e algumas emissoras de TV. Teve o confronto, o embate no Rio de Janeiro. Governo carioca, não falei que o Cláudio Castro é bonzinho não, tá? O que ele é santinho não, mas ele caiu para dentro e arrebentou a porra lá. O presidente ameaçou, porra. Não falou, não, vou ajudar, cara. Então é isso aí mesmo, vamos chegar. Não gostei, mandou lá a Benedita da Silva, mandou lá a senadora, não sei o que lá, mandou os canhões de Navarone lá fazer comício lá. Aí depois pulou o Luciano Huck, não, porque a mãe do traficante, ela também é mãe. É desse jeito, ele junta todo mundo, os órgãos internacionais, tudão, e tenta amedrontar quem está certo. Não, já falei, esse tipo de vigarice, de picaretagem, não funciona com o governo americano. Acabou. Não tem negociação. Eu falei, cara, o Trump vai, antes dele ser presidente, ele vai assumir, ele vai fazer uma guerra global dentro do Ocidente, uma guerra que ele vai trazer de volta um modelo hebraico cristão para o Ocidente. Virou uma bagunça, com apoio, inclusive, do Brasil, da França, da Inglaterra, da Bélgica, da Venezuela, de Cuba, da Colômbia, da Argentina, do Paraguai. Esse povo estava tudo no balaio só. Agora, as águas se acalmaram. Tem quem agora? O Irã, não sei aonde. A Venezuela se estabilizando já, Cuba, que está pelo fio de chiclete, que não é resistência militar, que não vai ter tiroteio lá, que não precisa, eu sempre falo isso aqui, dar um peteleque e mandar o cara sair de lá, e o Brasil, que é um gigante, e fica de sacanagem, pô. Do lugar errado. O cara, vou enquadrar vocês como terrorismo.
Eu falei. Quem assiste o podcast falou, ó, começa ele enquadrando o cara nas ferramentas, que o americano tem ferramentas de pressão econômica, tira o visto do cidadão, depois não deixa as autoridades entrar no país dele, depois ele começa a fazer sanções econômicas, depois ele começa a intervir na ONU-OEA, depois ele começa a intervir lá no TPI, Tribunal Penal Internacional, até chegar aonde? No Vaticano. O cara, pô, esse cara tá viajando. Ah, eu tô viajando, é? Pois fique sabendo que Vossa Majestade, o Papa Bento XIV, ou é Luís XIV, não sei qual é o nome que se deu para esse Papa aí, falou o seguinte, ô militante, fila da puta da Igreja de Aparecida, lá em São Paulo, mete o pé. Aí é para pregar a palavra de Deus, não é para pegar a teologia da libertação, não. Mete o pé. Vaticano. O Vaticano, o Papa do Vaticano escutou o Falcão que dizia assim, porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, viado é viado. O Papa ouviu, rapaz, não é que o Falcão tá certo? Entrou na janelinha dele lá, na Praça do Vaticano, ó, homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. O nego endoidou, pô. A humanidade ocidental endoidou porque eu chamei o homem de homem e a mulher de mulher. E ele falou, a mulher é um ser humano, biológico, que possui útero. O restante é fake news. Não vale. O Rui doidou. Então, essa guerra, meu amigo Miquel, e o público adorável aí, que não está querendo dar o like, acha que a gente está ganhando dinheiro com isso. Não, a gente não está ganhando dinheiro com isso, a gente está se expondo para mostrar aos senhores a verdade planetária. Nós somos o único grupo de WhatsApp, de YouTube, que tem especialista de alto nível das Forças Especiais e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é 01 do Brasil, para vir aqui e mandar na lata. Eu sei que a galera não gosta, fica com raivinha, mas a verdade, assim como dizia o velho Thanos, é uma coisa inevitável, sabe, senhores? Então, agora, o Brasil, a quarta nação do planeta, está prestes a ser enquadrada como a nação que abriga narcoterrorista e que o presidente morre de amores por esse povo. Inclusive, o seu Mauro Vieira, aquele batorezinho lá, que é o ministro das Relações Exteriores, eu tenho que convencer a staff do Trump que aqui os terroristas, eles cortam cabeça, mas é corte do amor. Eles raspam a cabeça da mulher, mas eles raspam com amor. Eles matam as pessoas na comunidade, queimam o repórter Tim Lopes, mas fizeram por amor, não é terrorismo. Quando ele manda o prefeito correr da cidade de Ceará, isso tudo é o amor. Quando a população dorme no mato, num lugar chamado Uiraponga, aqui no Ceará, lá no Ceará, aquilo é tudo por amor. É porque o Trump é malvadão e não entende. E esses cristãos são muito malvados. Ele não entende que o usuário é que é o culpado do traficante estar trazendo a droga da Colômbia. Será que eu tenho que explicar isso para o Trump várias vezes? Meu irmão, é o nível de psicopatas no poder. Sabe o que vai acontecer? O Trump não vai dar ouvido ao seu Mauro Vieira. O Marco Rubio falou assim, ó, teu tempo acabou, não tem negociação com vocês, pô. Vocês não querem. Ele vai falar o seguinte, ó, tá bom, ô Mauro Vieira, me convença. Tim Lopes queimado nos pneus. Isso aí é o quê? Isso aí é um protesto? Isso é o quê? Uma passeata? Isso é o quê? É uma plantação ecológica? Vai transformar o repórter em adubo? Isso não é terrorismo? Teve uma visita da Márcia, não sei o que, Weber, que era ministro do STF, estava lá a Benedita da Silva, uma porrada de gente do governo, passando, tirando onda de andando de metrô para dizer que era popular. Os vagabundos abriram fogo no metrô, foi todo mundo para baixo ali, ministro do STF, todo mundo. Se o Mauro Vieira usar aquilo ali, aí, assim, os seus ministros da Suprema Corte, no qual tem papo cabuloso aí, levando tiro, isso é o quê? Isso é o amor? Pessoa sendo morta no meio da rua, na Brasil, linha vermelha, nego sendo espedaçado. Isso é o amor? Não é terrorismo? A cidade refém de um destacamento armado gigantesco, que é o tal do bonde. Isso é o quê?
inclusive com os universitários amando esse tipo de coisa. Isso é o amor? Não tem, meu irmão. Me explica, o Mauro Vieira. Tu que é Pikachu Fly, fala 10 idiomas, e é o cara. Como é que tu vai explicar isso pro cara, pô? Como é que tu vai explicar que o teu ministro da Justiça entrou lá na Maré e foi recebido com tapete vermelho? Se o ministro da Justiça é o homem dentro da nação que combate o crime organizado e manda abrir fogo. Explica aí, cara pálida, como é que tu vai fazer isso aí? Ô, cara pálida, explica aí como é que tu vai chegar pro Marco Rubio, que teve os pais assassinados e torturados pelo regime cubano, que o presidente da República atual, antes de ser eleito, subia lá no morro onde o Comando Vermelho era o dono, com a proteção desse pessoal. Ô, cara pálida, explica aí. Ô, cara pálida, explica aí como é que uma das esposas do chefe do Comando Vermelho foi lá em Brasília com passagem paga e queria audiência para resolver problemas sociais. Explica aí, cara pálida. Eu que não queria ser o Marco Rubio na hora dessa, que eu ia estar cheio de arquivo. Nego matando, arrancando cabeça, tocando fogo na cidade, fechando o trânsito. Cara, que eu falei, senhor, isso aí que aconteceu no México não foi porra nenhuma. Isso aí que aconteceu no México, aqui na Vila Aliança, lá na Vila Aliança, nas comunidades do Rio, isso é semanal, porra. Morreu 65 no México. Foi 65? Quando os traficantes querem matar 40, 50, porra. Agora vai os caras pálidos. Eu tenho que falar com o Rubio para dizer que esse pessoal aqui é bandido do amor. Eles traficam centenas de toneladas de cocaína, mas é pelo amor da população que é viciada e transformaram eles em vítima, tá, Marco Rubio? Agora a gente tem que pegar a população, Marco Rubio, meter imposto neles para eles pararem de comprar cocaína. E eles fazem os traficantes de idiota. Eles são muito maus à população. Os traficantes, coitado, é vítima da sociedade. Oh, cara pálida, tu tá numa missão impossível. É isso aí, meu amigo Miqueias. Júlio, eu sei que você tem mais uma informação para acrescentar, só que aí acabou o Carcará não respondeu essa parte. Acrescenta a informação que você quer dar e diz pra gente se os nossos submarinos nucleares eles teriam alguma chance contra pelo menos um porta-avião americano. Fala pra gente aí. Bem, Miqueias, primeiro eu queria falar sobre duas erratas, né? A primeira é que o submarino Kursk, como o Carcará falou, ele não pertence à classe Typhoon. Muito obrigado aí, Carcará. Ele pertence à classe Oscar II. E o outro é sobre até um amigo aqui do chat, né, falou muito bem, lamprey, que é o inglês de lampreia. É um animal muito parecido com a rêmora, porém a rêmora tem aquele poder de sucção na cabeça e a lampreia é na boca, mas o nome do submarino é lampreia. Muito obrigado aí. E o Miqueias perguntando sobre submarinos nucleares. Bem, Miqueias, o Brasil ainda não possui submarinos nucleares, né? Aliás, não possui. Existe um projeto de uma propulsão para um submarino nuclear, que até agora, né, há somente o projeto e o projeto está andando. Mas os submarinos convencionais, que era da antiga fábrica francesa DCNS, já foram produzidos e já tem alguns lançados. O objetivo, né, o foco, né, o alvo, a cereja do bolo, é esse submarino nuclear. Mas, porém, dado a sua classe, seu tamanho e os armamentos que ele vai carregar, né, não faria, né, não enfrentaria tão bem uma força de grande geopolítica como Estados Unidos, China ou Rússia, né? Teríamos que ter mais belonaves, mais submarinos e uma frota naval para dar apoio a esses submarinos, né? Diga-se de passagem, Hitler apostou tudo nessa máquina marítima chamada submarinos, a Alcateia, como foi conhecida, mas foi derrotado no final. Então, ter somente o submarino em si não vai adiantar muita coisa, porque é um sistema. A Marinha é um sistema. Esse sistema tem navios de superfície, submarinos e helicópteros e aviões. Então, os porta-aviões fazem, né, esse apoio à parte aérea. Então, muito tem que se ter para que esse sistema funcione bem e dê alguma vantagem na guerra, Miqueias. Não sei se eu respondi.